Assim diz o Senhor: mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isto, e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles o nome eterno que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos dele, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros, aos que já se acham reunidos. Vocês, todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, venham comer. Os atalaias de Israel são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem latir, são sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Eles dizem: venham, vou trazer o vinho, vamos nos encharcar de bebida forte, o dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Detalhes muito interessantes nesse capítulo, que dialogam com a realidade do Novo Testamento. Nós acabamos de ler agora há pouco em Efésios capítulo 2 que um dos benefícios de nós sermos redimidos é que, e Paulo está ali aplicando essa verdade particularmente aos gentios convertidos, aqueles que não procedem de uma descendência judaica, quando ele diz: vocês não são mais estrangeiros, mas concidadãos dos santos, vocês são da família de Deus. Havia algo, meus irmãos, que para os gentios eles precisavam realmente temer o Senhor para eles adorarem no Antigo Testamento. Quando eles chegavam na estrutura, e a estrutura do templo do Antigo Testamento é uma estrutura com privilégios a classes distintas de pessoas. O sumo sacerdote era aquele que somente ele, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos. Depois disso, ele fazia também parte da classe sacerdotal, que era aqueles únicos que entravam na estrutura propriamente do templo, onde se realizavam os sacrifícios. Da porta para dentro, nenhuma outra pessoa, mesmo da família judaica, ele não poderia entrar. Depois, do lado de fora, vinham todos os familiares judeus, todos os judeus, exceto aqueles que tinham algum defeito físico, eles ficavam mais distante ainda. A parte disso, havia um local onde, e aí entra a estrutura dos eunucos, né? Pessoas que, naquela cultura onde os reis conquistavam nações, eles colocavam um homem para cuidar das suas virgens, das suas mulheres, e eles castravam esses homens, né? Eles eram eunucos, eles poderiam ir adorar, mas eles não entravam no local, mas até que os outros homens entravam, eles tinham que ficar como um local mais afastado. E quando um gentio se convertia ao Senhor, que professava a fé, ele não entrava no meio da assembleia onde estavam os judeus, ele ficava num local mais distante. Se você lembra da leitura de Atos, capítulo 20, Paulo ele vai ser preso exatamente, é uma acusação falsa, mas a acusação que se faz em Atos é que nós vimos que você está trazendo um gentio para dentro do templo.
Aí o texto lá, um comentário de Atos diz assim, eles já falaram isso porque eles suspeitaram, porque viram Paulo andando com um gentio na cidade. E isso era um crime, porque na estrutura do Antigo Testamento um gentio não pode entrar. Eles viram Paulo andando, se eu não me engano era com Silas, andando no meio da cidade, e eles imaginaram que o gentio tinha entrado, porque na estrutura do Antigo Testamento não se pode entrar com o gentio. Você lembra lá do Levítico capítulo 11 que vai se dizer que existem animais puros e animais impuros. Dentro do animal puro, aquele que se pode comer, está o boi, e o animal impuro está o cão. O cão vai se usar numa figura aqui no final do capítulo 56, mas o cão ele é usado no Antigo Testamento para fazer referência a todo aquele que não procede da família do povo de Deus, aquele que é o gentio, aquele que não é purificado. Você lembra da cena em que em um dado momento uma mulher fica clamando a Jesus? Aquela cena me chama muita atenção, né? Ela fica clamando para que o Senhor tivesse misericórdia dela, e ele simplesmente ignora e continua andando, ele não responde a ela. E aí depois tem essa cena do diálogo com essa mulher, né? Até que os homens insistem, os apóstolos insistem, e ele diz, tudo bem, eu vou, não é o momento, mas vai chegar o momento em que a salvação vai ser derramada sobre pessoas de outras nações. Uma outra cena é uma cena onde uma mulher chega para Cristo, uma mulher de uma outra nação, ela chega para Cristo e ela suplica, né, a bênção de Deus para a sua filha, também para a sua filha. E aí o Senhor diz assim, não é lícito tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, porque aquela mulher era uma mulher gentílica, né? Então a Escritura trata a realidade de um povo que não é da descendência judaica como um povo que não merece os mesmos benefícios, porque eles não foram redimidos, eles não foram alcançados. Aí a reação daquela mulher, ao entender a sua posição, ela diz, tudo bem, mas os cachorrinhos até comem das migalhas que caem da mesa. Aí ele diz, eu vou te abençoar. Creio que a expressão lá é grande é a tua fé. Não encontrei nem em Israel uma fé como essa. O que foi que ele viu? Ele viu e disse, olha, o decreto de Deus é que ele decidiu abençoar mais judeus. Ela aceitou o decreto, aceitou a sua posição, mas mesmo na posição de menos privilégios, ela disse assim, eu quero ser abençoado com aquilo que cai da mesa. Eu aceito a minha posição, eu não quero lutar contra o Senhor, mas eu quero ser abençoado. E o Senhor abençoou ele. Mas o que Isaías 56 está prometendo é que haverá um tempo em que o eunuco, o estrangeiro, ele ia subir o monte, ele ia chegar no lugar mais privilegiado, ele ia ter os mesmos benefícios que aquele judeu natural, que é o que ainda na estrutura do Novo Testamento, até a cruz, aquela mulher não tinha esse benefício, nem aquela que clamou gritando e que os apóstolos ficaram incomodados com o silêncio de Cristo, nem aquela que Cristo dialogou. Eles não usufruíram, porque Cristo deu um benefício, mas ainda não tornou ela com os mesmos benefícios que os judeus, somente após a cruz. A realidade de Efésios 2 diz, agora vocês não são mais estrangeiros. Então quando Paulo está dizendo, vocês não são mais estrangeiros, vocês agora não têm mais na hora da adoração um local separado, mais distante, mas agora vocês podem se assentar na Assembleia dos Santos e poder, juntamente com todo o povo de Deus, com todos os benefícios. Um eunuco, um estrangeiro que se convertia ao Senhor, que professava a fé, ele era salvo, mas ele não tinha os mesmos benefícios que um judeu tinha na estrutura da antiga aliança. E a profecia de Isaías 56 é que viria um tempo, e perceba o contraste, né? Ele começa anunciando do verso 1 ao 8, que haveria um tempo de grande benefício, de benefício igual para todos os salvos, judeus e gentios, e ao mesmo tempo ele diz que, e aqui é uma palavra para os pastores e profetas do Antigo Testamento, que nesse contexto de Isaías eles são chamados de cães, aos que se rendem
na história da redenção, são chamados de família de Deus, mesmo sendo estrangeiros. E aos de dentro, que desprezam o Senhor, eles são chamados de cães, de impuros. O Senhor confronta toda a cegueira dos profetas, apesar deles serem sacerdotes, apesar deles serem aqueles que iriam guiar os povos, mas como eles se desviaram completamente do exercício ministerial, eles são chamados por um nome que para o judeu, meus irmãos, ser chamado de cão era evocar toda essa bagagem de Levítico 11, né, de um animal impuro, de um animal que não é aceito na adoração. Então, ao chamar um sacerdote de cão, um profeta de cão, na estrutura de Levítico 11, era dizer: olha, você é completamente inaceitável, impuro diante da presença do Senhor. É exatamente isso que significa Isaías 56. Vamos preparar nosso coração para a pregação da palavra, cantando um salmo.